Com relação à pesquisa de preço agora. A importância, e esse aqui também é bem polêmico, e já antes da nova lei de licitação, a gente já tinha acórdão sinalizando sobre isso. Quando a gente fala de pesquisa de preço, porque a gente entra no automático com a história dos 3 orçamentos, né? Vamos abrir a caixinha lá para a gente pensar diferente. Delimita os recursos orçamentários que serão objeto da despesa pública, ou seja, entendeu a finalidade de fazer pesquisa de preço? Porque a gente faz, vocês vão concordar comigo, eu me incluo nessa, nós fazemos pesquisa de preço tão somente para cumprir requisito de lei, certo? Porque tem que constar lá a pesquisa de preço. Inclusive, uma mão de obra fazer as 3 pesquisas. Tem que mandar e-mail, tem que cobrar o e-mail, cobrar que cobrou o e-mail. Tem órgão aqui, município que veio, que a moça chegou a criar um documento padrão e ela vai até o fornecedor, para o fornecedor preencher aquele documento e dar o orçamento. Vocês entendem o quanto vocês são reféns disso? A gente entra tão automático e engessado nessa condição que até padrão de documento para ir no fornecedor buscar a pesquisa de preço, a gente vai, o orçamento. Vocês entenderam o nível que a gente chegou do automático, de tanto apagar incêndio? Então, a gente vai ver aqui que a ideia não é essa, vocês vão se livrar disso. O acórdão está aí, ó. Usem vocês o controle, indiquem. Então, a gente já sabe que é para delimitar recurso. O que mais que é a intenção? Vamos pensar na intenção da pesquisa de preço, porque se a gente entende, a gente começa a fazer pela intenção, não porque é requisito legal. Permite, em alguns casos, a opção pela contratação direta mediante dispensa de licitação ou mesmo a realização de pequenas compras ou a prestação de serviço de pronto pagamento. Ou seja, pela pesquisa de preço, eu consigo saber até qual é o tipo, a modalidade licitatória, ou se não se vai ser por meio de dispensa. Ainda, viu como isso é justificativa? Porque às vezes vocês ficam buscando justificativa também para fazer a dispensa. Uma delas, a pesquisa de mercado. Baliza critérios de julgamento e de execuibilidade das propostas dos licitantes. Possibilita verificar a economicidade da aquisição e a viabilidade da prorrogação do contrato. Perfeito, isso já acontece no automático. Justifica a compra por intermédio de sistema de registro de preço e a prorrogação do prazo de vigência da ata de registro de preço. Super importante agora, porque a ata tem validade de 1 ano e, pela nova lei, poderá ser renovada por mais 1 ano. E eu tenho que estar com os meus valores de mercado em dia. Eu tenho que provar por meio da pesquisa de preço que eu tenho condições que é vantagem para a administração renovar essa ata. Então, eu só vou facilitar a minha vida fazendo um pregão com uma ata por 1 ano e só vou poder fazer uso desse benefício de renovar por mais 1 ano, desde que o planejamento esteja ok. Porque para você planejar por 2 anos uma ata, se por 1 ano a gente já não dá conta, imagine por 2, né? A gente tem que sair do automático também. Então, além do planejamento, eu preciso ter a pesquisa de preço para provar que é vantajoso para a administração renovar aquela ata. Mas o que acontece com a gente? Que eu estava falando agora dos 3 orçamentos. Consolidou-se no âmbito da administração, notadamente nos municípios, principalmente, a praxe de se obter o preço de referência das licitações apenas com base na cotação de orçamento realizada com 3 potenciais fornecedores. Vamos esquecer aquele potenciais, porque não são os potenciais, são os que têm, né? Os que respondem a gente, ou os que nos atendem para poder fornecer. Então, esquece o potencial, ou seja, a gente já falha nisso aqui, mas enfim. Lá em 2002, ou seja, não é de agora, o Tribunal de Contas da União passou a determinar que o mínimo de 3 orçamentos fosse utilizado como regra para todas as licitações. Mas veja, a regra era o mínimo de 3 orçamentos, ou seja, se for fazer cotação de preço baseado nos orçamentos, obrigatoriamente tinha que ser no mínimo 3. E a gente absorveu. Então, a lei não estabelecia critérios,
Como sempre, a gente pega isoladamente o que está na decisão, o que fica mais fácil da gente realizar, e a prática foi absorvida como ato de gestão pública, apenas para cumprimento de ato, sem critério também. Então, já que o Tribunal de Contas da União está dizendo que tem que ter 3 orçamentos no mínimo, a gente corre com 3 para cumprir ordem. Então, somente. E esquece qual é a finalidade.